Nessa aula vamos falar sobre qualidade da luz, que caracteriza a luz como luz dura ou luz suave. Na luz suave, a gente tem a seguinte característica: quando a luz incide sobre um objeto ou uma pessoa que você vai fotografar, ela forma sombras e luz bastante definidas, tá? Então você consegue saber exatamente aonde a sombra começa e a sombra termina, tá? Dessa forma você consegue estabelecer aí um contraste entre luz e sombra. Reparem nessa fotografia aqui, essa foto a gente foi com o noivo Diogo, foi feito dentro de um quarto de um hotel e ele estava levemente voltado para a janela. Então a luz da janela, como no interior do quarto estava muito escuro, a gente acabou formando aí uma luz dura, tá? Reparem no rosto dele, nas mãos e no corpo, que tem aí uma parte que está em sombra e uma parte que tem luz. E você consegue determinar exatamente onde começa e termina a sombra. Esse é um exemplo clássico de luz dura, tá? No dia a dia a gente vê luz dura em torno de meio-dia, tá? Quando a gente tem um dia ensolarado, quando você sai para a rua, a luz do meio-dia forma sombras, né? E aqui embaixo dos olhos, embaixo do queixo, porque a luz está vindo de cima, então acaba projetando aí algumas sombras. Com a luz dura você consegue trabalhar algumas sensações na fotografia, como contraste, drama, mistério, né? Uma vez que você pode esconder uma parte da fotografia e mostrar outra, né? Então você consegue sempre trabalhar brincar, né? com a possibilidade de deixar partes escuras, partes claras, mostrar uma parte, esconder outras e por aí vai. Já na luz suave, você tem luz e sombra, porém praticamente a sombra não existe, ou se não, a sombra existe, mas é bem fraquinho, e você não consegue definir com exatidão aonde começa e termina as sombras. Reparem nesse exemplo aqui, que é uma foto da noiva Adriana, né, a Drica. Foi feito no espaço, na parte de baixo do hotel. E reparem, se você observar no rosto dela, tem algumas áreas mais iluminadas e outras mais escuras, porém você não consegue determinar onde começa e termina as sombras. Reparem também na parede do lado esquerdo, tem uma sombra também, mas você não consegue definir exatamente onde começa e termina essa sombra. Então é o que a gente chama de luz suave. A luz suave transmite a ideia de suavidade e naturalidade. É justamente por isso que ela é bastante utilizada na fotografia, principalmente em ensaios externos ao ar livre. No dia a dia você vai encontrar esse tipo de iluminação mais para o final do dia, em torno perto do pôr do sol ou no nascer do sol, que daí a luz está um pouco mais suave. Bem, o tipo de luz que eu mais gosto, eu mais uso, é o tipo de luz suave, tá? Porque traz mais naturalidade, nossos clientes gostam mais, então eu sempre procuro buscar esse tipo de iluminação. Mas afinal de contas, como criar uma luz dura ou uma luz suave? O que gera essa diferença entre essas duas iluminações? Basicamente são duas características da luz, que é o tamanho da fonte da luz e a distância da luz para o objeto ou a pessoa que você está fotografando, tá? Quanto maior for a fonte da luz e quanto mais próxima ela estiver de quem você está fotografando ou do objeto que você está fotografando, mais luz suave produz, tá? Porque basicamente ela vai preencher todas as áreas escuras da sua imagem, não deixando sombra, tá? Por outro lado, quanto menor for a fonte de luz e mais afastada ela estiver do objeto ou da pessoa que você está fotografando, mais luz dura vai produzir, tá? Porque vai produzir bastante sombras e sombras bem marcadas.